mais ricas bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. E hoje, aqui o Salmo 2. Olha só. Que se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas boas. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. E ri-se deles aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com temor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho. Bem-aventurado todos os que nele fugiram. Glória a Deus. Nós estamos aqui neste propósito de todos os dias nós lermos o Salmo, meditarmos, orarmos. E você vê que lindo esse Salmo, que diz o reinado no dia de Deus. O Senhor está nos dizendo aqui que os reis poderosos podem se levantar, podem tentar se glorificar, se ver, se exaltar, mas o Senhor se ri deles. Então, muitas vezes o inimigo se levanta contra nossas vidas e a gente tem. Será que a gente lembra realmente que o Senhor está na nossa vida, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos guarda? Então nós temos que olhar para a nossa atitude quando o mal se levanta. A gente tem que lembrar que nós não nos desviamos, a ira, chegar um momento do Senhor, nós entregamos nossa vida ao Senhor e nós andamos numa caminhada de santidade, obedecendo a palavra. O Senhor, Ele nos guarda. O Senhor se manifesta em nossas vidas. Olha só, diz aqui: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o deserto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Aqui o Senhor nosso Deus está dizendo que Ele gerou o Senhor Jesus. Então, somos abençoados porque nós fomos adotados. Pare para pensar. O Senhor nos amou de tal maneira, com tal grandeza, que Ele entregou o seu único filho para sofrer em meu lugar e em seu lugar. Era nós que merecíamos estar sendo pregados naquela cruz, devido aos nossos pecados, aos nossos erros, às nossas falhas. Mas Jesus se entregou por nós. E Ele, ao obedecer o mandato do Pai, Ele recebeu o nome que há sobre todos os nomes. E Ele diz assim: pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como vaso de oleiro. Então o Senhor Deus está dizendo aqui que o Senhor Jesus vai reinar por toda essa terra, por todos os séculos e sobre todas as nações. E vai reger com vara de ferro, com justiça, com integridade. E Ele diz que vai despedaçar aqueles que não querem obedecer, aqueles que estão em rebeldia contra o Senhor. Ele está dizendo que os despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, como um vaso de barro, eles serão quebrados e destruídos. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com temor. O Senhor aqui está nos dando um conselho, que nós devemos nos deixar conduzir, nos deixar sermos advertidos. É nós aceitar a correção do Senhor, é nós nos alegrar, porque Ele tem o melhor para nós. Então alegrai-vos com temor e com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Então bem-aventurado, abençoado, feliz, próspero é aquele que nele se refugia, aquele que está sobre as asas do
Todo-Poderoso. Sabe que me faz lembrar de quando Jesus está no barco com Deus. Se levanta uma grande tempestade e os discípulos ficam desesperados, apavorados. Mas Jesus estava no barco. Isso não impediu da tempestade se levantar. Jesus estava no barco, mas ele estava dormindo. E muitas vezes, nas nossas vidas, assim Jesus está. Ele está na nossa vida, mas nós não o invocamos, nós não o chamamos para que ele venha ao nosso socorro. Então, que analisar a nossa vida. Por que nós estamos passando por tantos temporais? Por que as lutas não cessam? Por que a vitória não chega? Mas Jesus, eu sou de Jesus, por ele, porque a palavra diz: clama e eu te responderei. Olha, lembra quando Pedro estava andando sobre as águas, de repente ele afunda e ele diz: Jesus me socorre, Senhor me socorre. E imediatamente o Senhor Jesus o pegou pela mão e colocou de pé de novo. Então, às vezes Jesus está no nosso barco, na nossa vida, mas Jesus está dormindo. É triste, mas muitas vezes nós passamos lutas, dificuldades, tribulações, tempestades, e Jesus está no nosso barco, mas a gente procura em tudo que é lugar. A gente busca socorro em tudo que é lugar, nossa vida, no nosso barco, mas ele está dormindo, porque a gente não tem despertado, a gente não tem clamado a ele. Então que nós possamos sempre, Jesus ser a nossa primeira solução. Jesus não pode ser a última ponta. Jesus não pode ser o último a quem nós vamos. Jesus tem que ser o primeiro em nossas vidas. O primeiro para vir nos socorrer. O primeiro a quem nós vamos clamar. O primeiro a quem nós vamos pedir um conselho, uma direção. Se nós buscarmos a ele, todo o nosso coração, a palavra diz que ele se deixa encontrar e ele muda a nossa sorte. Então, não esqueça. Nós não venhamos esquecer que o Senhor Jesus está em nosso barco. Só depende de nós despertarmos para que ele venha ao nosso socorro. Amém? Eu convido você, vamos orar? Coloca a mão no seu coração, fecha os teus olhos. E vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade que ele nos dá. Oh Pai, Tu és eterno e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E te agradeço, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos nos reunir para meditarmos na Tua Palavra. É o segundo dia da leitura dos Salmos, estamos no Salmo 2. E o Senhor vem nos mostrar que o Senhor quer se levantar contra os inimigos que se levantam contra nós. Que o Senhor quer que nós venhamos clamar a Ti para que o Senhor venha ao nosso socorro. Então, nesta hora, Senhor, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor se manifeste, Pai, em cada vida que ora conosco agora. Que o Senhor venha trazer a resposta, que o Senhor venha trazer o socorro, que o Senhor venha colocar pé este que está batido, caído, prostrado, que o Senhor venha renovar suas... Que o mundo aí fora veja que o Senhor é vivo em nossas vidas, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos livre. Então, Pai, estenda as mãos de poder e alcança cada vida que ora conosco agora. Tu conheces as necessidades de cada um, as suas lutas, as suas adversidades. Eu te peço, Pai, entra com o Teu socorro. Venha trazer a paz para este coração que está aflito. O Senhor diz na Tua palavra: pedi e recebereis. Então nós pedimos, Pai, nós clamamos pelo que o Senhor venha trazer a resposta, Pai, que o Senhor venha abrir a porta do emprego, venha dar vitória na causa e na justiça. Que o Senhor venha remover essa enfermidade, essas dores, Pai, que o Senhor venha trazer paz para dentro dessa casa, desse lar. Que o Teu nome venha a ser glorificado. E que todos os povos vejam que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor responde ao que clama. Então te manifesta, Senhor, em cada vida. Nós pedimos a Ti, Pai, e já te agradecemos, porque cremos, Pai, que o Senhor vai nos dar a vitória. Então abençoa cada vida que ora conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, que o Senhor nosso Deus se dê um dia de bênçãos, de vitória, em nós.